Pra te servir, Jesus, eu tenho que chorar. Te servirei, porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu és neste lugar. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei, porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás neste lugar. Aleluia, neste lugar. Aleluia, aleluia. Tem momentos que é difícil para mim e para você, mas você tem um intercessor. O Espírito Santo de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e Ele está nessa noite intercedendo por nós. Aleluia. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Oh glória. Vamos orar pela palavra. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja de pé, estenda a tua mão para cá e vamos abençoar a nossa irmã Rafaela, que vai estar ministrando. Oh glória, aleluia. Estenda a tua mão para cá e abençoe a serva do Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, aqui está a tua filha que vai ministrar a tua palavra. Utilize a tua serva nesta noite, Pai. Faça conforme a tua vontade e o teu querer, meu Senhor. Estenda as tuas mãos poderosas sobre este lugar, Pai, e dá vitória à tua filha. Manifesta a tua unção de maneira tremenda sobre ela, Pai, e abra o nosso entendimento para que possamos receber a tua palavra, Pai. Fica conosco, joga por terra todo impedimento e nos dá vitória, Pai, em nome do Senhor Jesus, teu Filho amado. Amém. Glória a Jesus. Rafaela, glória a Deus. Aleluia. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Vou pedir para os irmãos abrirem as Bíblias, as vossas Bíblias, livro de Mateus, capítulo 10. Se tiver como deixar separadinho, depois os irmãos já vão se preparando para abrir em Ezequiel. Pedir para os irmãos se assentarem que eu vou contar um testemunho. Mateus 10. Depois de Mateus 10, vamos para Ezequiel 3. Amém? Cadê os servos do Senhor? Acena para mim que eu quero ver os servos. Acena para mim que eu quero ver onde são os servos do Senhor. Nessa noite eu quero trazer uma mensagem para você que é servo, para você que é discípulo e para você que é profeta do Senhor. Amém? Antes de entrar na palavra, eu quero contar um testemunho. Eu estava lendo essa palavra e o Senhor trazia esse testemunho à minha mente. Certa feita estava no trabalho, temos um grupo de oração e estávamos orando, entregando ao Senhor o nosso dia, os nossos afazeres, os nossos pacientes,
E uma coisa me entrou muito em conflito comigo, que o Senhor tinha aberto a porta para mim, para eu cuidar de uma senhora doente, mas ela já estava para ter alta. E eu ficava assim, gente, que coisa engraçada, a gente é cristão, ora para Deus manifestar o poder dele e ministrar a cura. Mas eu também trabalho com pessoas doentes, então eu preciso que hajam pessoas doentes para poder trabalhar com elas. Porque se todas forem curadas, em algum momento eu vou ficar desempregada. Mas o Senhor vai confundindo as coisas, né? E vai manifestando o seu poder e a sua glória. E nesse dia eu fiz uma oração muito específica ao Senhor, porque eu estava com um paciente que ele é muito querido para mim, o Josemar. Quando os irmãos lembrarem, orem por ele. O Josemar é um menino, um jovem de 19 anos. Eu sou só um pouquinho mais velha, tenho 24. E eu brinco com ele que ele é o meu menino, porque eu peguei um apego tão grande por ele, em estar orando por aquela vida. E nos dias que ele era meu paciente, eu sempre pedi ao Senhor para Deus manifestar a cura dele naquele jovem. Aquele jovem com 18 anos recebeu um diagnóstico já de morte. Ele tem um câncer na medula óssea, nas células sanguíneas. O corpo dele não consegue produzir as células. Ele teria que fazer o transplante e ao longo de todo o tratamento com a quimioterapia, ele não estava conseguindo aguentar as sessões de quimioterapia. Ele usa uma medicação específica, que é o Blincito. E ele fazia as sessões de quimioterapia no hospital e se sentia mal. Ele fazia as sessões de químio, que era para poder tratar as células dele, ele vomitava, tinha todos os tipos de reações adversas. Aí os médicos liberavam ele para casa e o pessoal da equipe fazia assim, vamos fazer um bolão para ver quantos dias esse menino vai aguentar essa quimioterapia. A gente não vai dar muito tempo, porque assim, a gente sabe que ele não vai aguentar. A gente sabe que a gente vai ter que fazer cuidados paliativos, tratar somente aquilo que é necessário, porque ele já tem um diagnóstico de morte. E nessa última internação dele, ele com muitas dores, e toda hora tocando a campainha para poder fazer as medicações, fazendo morfina, fazendo novalgina, fazendo tramal, todos os tipos de analgésico e opioide que os irmãos possam imaginar. E ali, eu estando com ele, o pai dele um dia chegou para ele e perguntou assim, você tem bebido água ungida? Ele falou, estou bebendo, pai, estou bebendo a água. E a gente também em oração pela vida dele. Um dia o doutor Roberto, que é o chefe do setor, dos médicos do setor, chegou para o pai do Josemar, que ele também é o médico assistente do Josemar, e falou para o Josemar, pai, olha, em mais de 20 anos de medicina, eu nunca vi o que aconteceu com seu filho. Eu nunca tinha visto isso. As células dele estão se recuperando e ele vai poder fazer o transplante. Vocês têm noção do que é isso? O Senhor tem respondido as orações dos servos dele e eu me encontro muito alegre por isso. Toda vez que eu vejo a mãe dele, eu pergunto, como é que tá meu menino? Aí eu falei com ele, olha, você precisa tomar sol, você precisa se animar, precisa comer. Aí eu falei assim, não fica me achando que eu sou a tia hippie não, que fica falando de sol. Porque eu gosto muito do sol, mas eu tenho um Deus que criou o sol, que é para nos alimentar as nossas células também, de certa forma. Então você também precisa tomar sol, sair dessa sua apatia, viver a sua vida. Deus te deu uma nova oportunidade. E ele saiu do meu quarto, né, que eu tenho uma escala de quartos, e foi para outra escala de quartos. E quando foi esse final de semana, eu fiz uma troca com uma colega no domingo e fiquei no quarto que estava o Josemar. Ele ficou num quarto que tinha uma varandinha. E aí eu falei para ele, você está aproveitando a sua varandinha? Ele, tô, tia Rafa, eu tô almoçando na varanda meio-dia tomando sol. Uma pessoa que não tinha perspectiva de vida, uma pessoa que já tinha recebido a palavra de morte, agora está fazendo o tratamento para em breve receber o transplante. O Senhor já está trabalhando na vida dele, agora ele já está podendo comer as comidas e tomar sol. E é assim que Deus faz. Amém? Agora abramos as nossas Bíblias no livro de Mateus. Irmãos, vou ser breve, uma palavra bem simples, mas eu creio que Deus vai falar poderosamente com os servos dele, com todos nós, comigo também. Mateus,
capítulo 10, versículo 28, que vai dizer assim: e não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Amém? Agora vamos abrir lá em Ezequiel, capítulo 3. Vamos ler do 16 ao 21, que tem como título O Atalaia de Israel. Ezequiel 3:16. E sucedeu que, ao fim de 7 dias, veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. E tu, da minha boca, ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerá, não falando para avisar o ímpio acerca do caminho ímpio para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o sangue da tua mão o requererei. Mas, se avisares o ímpio, e ele não se converter da sua impiedade e do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu livrastes a tua alma. Semelhantemente, quando o justo se desviar da justiça e fizer maldade, em que puser diante dele um tropeço, ele morrerá, porque não avisando tu, no seu pecado morrerá, em suas justiças que praticara, não virão em memória, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas avisando tu o justo, para que o justo não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu livrastes a tua alma. Amém? Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus. Uma palavra muito conhecida, né? Os irmãos conhecem todo o contexto histórico, conhecem Ezequiel, e fazendo pesquisas, né, para poder trazer também para a igreja o contexto histórico, Ezequiel já nasceu num tempo de dificuldade, porque Jeremias, antes mesmo de Ezequiel nascer, já profetizava acerca do exílio. E o que acontecia naquele momento? Havia-se uma sucessão de anos, uma sucessão de reis que se levantavam, faziam aquilo que era injusto, pecavam contra o Senhor, e todo o povo, independente de ser Israel ou Judá, tomava-se o mesmo caminho, esquecendo das promessas que o Senhor tinha feito a eles, esquecendo de tudo de bom que o Senhor tinha feito a eles, renegando o poder e a autoridade que o Senhor tinha dado àquela nação. E Jeremias vai profetizar a respeito do cativeiro, assim como Abacuque. Abacuque, ele é um profeta que ele vai fazer orações ao Senhor, e o Senhor vai responder a Abacuque. E em uma das orações, Abacuque fala: Senhor, o Senhor não está vendo todas as coisas que estão acontecendo? O Senhor não está vendo que tem morte, que tem sangue, as pessoas estão fazendo coisas erradas? O Senhor é justo, como é que o Senhor permite que tudo isso aconteça? E o Senhor responde a Abacuque. O Senhor responde que vai trazer juízo sobre a nação de Israel, assim como também o Senhor vai responder futuramente que o Senhor vai trazer juízo àquelas nações que estão levando em cativeiro a Israel, porque o Senhor é fiel. O Senhor não faz nada por imperfeito, o Senhor não faz nada por incompleto. As pessoas, as nações ao redor podiam até estar zombando: aquela ali é a nação de Deus, aqueles ali são os escolhidos, aqueles ali são os eleitos. Nós estamos indo, fazendo guerras, fazendo contendas, eles estão sendo destruídos. Mas haveria um momento que o Senhor Deus Todo-Poderoso iria se levantar pela nação dele para vingar os seus filhos. Não há nada que façamos aqui em terra que nós não iremos prestar conta. Não há nada que façamos de errado que não será trago à tona, não será revelado, não será trago à luz, porque o Senhor não permite isso. O Senhor é justo e fiel.
Nós podemos ser infiel, mas o Senhor é fiel. O Senhor vela pela palavra dele. E Jeremias havia dito que Jeremias profetizou que o povo ficaria cativo 70 anos. Segundo a Crônicas, vai dizer assim: e queimaram a casa de Deus, derribaram os muros de Jerusalém, e todos os seus palácios queimaram, destruindo também todos os preciosos objetos. E os que escaparam da espada levou para a Babilônia. Fizeram-se servos dele e de seus filhos, até ao tempo do reino da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados. Todos os dias da desolação repousou até que os 70 anos se cumprissem. Ou seja, o Senhor já tinha um tempo, o Senhor já tinha separado um tempo para que todos aqueles que tinham sido escolhidos por Ele pudessem ser exilados e entender o que o Senhor estava fazendo no meio deles. O Senhor traria castigo? Sim, o Senhor trouxe castigo. Eles ficaram 70 anos exilados, mas o Senhor depois, posteriormente, os tornou, fez-os regressar. O Senhor levanta Neemias, o Senhor levanta Esdras, o Senhor levanta outras pessoas para que eles retornassem e reconstruíssem os muros. Mas enquanto isso não acontecia, o povo precisava ter noção daquilo que eles estavam fazendo. Eles estavam totalmente cegos, eles estavam totalmente perdidos, porque eles não estavam mais dando ouvidos à voz de Deus. E a palavra de Deus vai dizer em Jeremias 7,14 que expulsarei vocês da minha presença, como fez a todos os seus compatriotas. O Senhor não estava se agradando mais do que eles estavam fazendo, estava os retirando da presença dele. E Nabucodonosor era um grande imperador, um grande rei, conquistador. E a Bíblia vai dizer que ele vai fazer 3 incursões para poder retirar o povo de Israel e Judá. Na primeira incursão, ele leva o rei, a mãe, toda a realeza, e ele leva também a Daniel e leva os amigos de Daniel. E o que eu quero dizer com isso? O rei era inteligente, né? Ele era esperto, ele sabia que se ele levasse os maiorais, haveriam talvez pessoas de entendimento que pudessem se levantar para proclamar aquilo que era de direito deles. Se ele levasse pessoas de entendimento sábias, que conseguiam ordenar, colocar tudo em ordem, não haveria pessoas que pudessem se levantar contra ele. E dentre eles vai Daniel. E certa feita o Senhor dá um sonho a Nabucodonosor, e Nabucodonosor não consegue entender aquele sonho, ele se inquieta. Nenhuma pessoa consegue entender aquele sonho, mas Daniel consegue. E Nabucodonosor acha graça em Daniel. O que eu quero dizer com isso? Esteja você dentro do palácio ou fora, esteja você onde estiver, esteja você dentro da igreja ou fora, esteja você trabalhando ou não, esteja você fazendo as suas compras no mercado, esteja você no shopping, onde quer que você esteja, se o Senhor abrir a sua boca, deixe o Senhor te utilizar como ferramenta dele. Você é servo, você precisa mostrar que você é obediente. O Senhor precisa de pessoas que estejam na dispensação dele para que ele possa te utilizar. E Daniel era da realeza, mas antes dele ser da realeza, ele também era servo daquele Senhor Todo-Poderoso, Deus Altíssimo. A gente costuma dizer, né, aquelas frases bonitas de Instagram: floresça onde Deus te plantar. E é verdade, a gente precisa dar frutos. Frutos, onde quer que nós estejamos. As árvores são conhecidas pelos seus frutos. Se uma árvore dá fruto, aquela árvore é uma árvore boa. Agora, se uma árvore não dá fruto, ela precisa ser cortada, ela precisa ser tratada, ela precisa ser derrubada. Não adianta ser simplesmente uma árvore para estar de enfeite. Olha ali, uma árvore linda, bonita, mas não dá um fruto, as suas folhas só caem e sujam todo o ambiente. Vem o outono e as folhas caem, não é verdade? Do que adianta você ser árvore plantada pelo Senhor e não frutificar para Ele? Não é verdade? E assim era Daniel juntamente com os seus amigos. Ele estava dentro do palácio, mas ele estava fazendo a vontade do rei. E na segunda incursão de Nabucodonosor são levados mais 10.000 cativos à Babilônia. Eu fico imaginando aquele povo que ficou.
Nem todos estavam ligados com Deus, não. Em Ezequiel, se eu não estou enganada, Ezequiel 8, Deus vai dar uma visão a Ezequiel. Ezequiel está em Babilônia, mas o Senhor leva Ezequiel até onde os outros servos estavam, em Judá, Israel. E o Senhor vai falar com ele: olha o que eles estão fazendo. Estão se prostituindo, estão fazendo coisas erradas, estão fazendo coisas que não me agradam. E futuramente o Senhor vai endurecer o coração do rei Zedequias e daquelas pessoas que também estavam ainda lá. E os caldeus, a serviço do rei Nabucodonosor, vão destruir toda a terra e vão levar somente aqueles que ficaram, somente os que ficaram. Ainda assim eles conseguiram fazer uma peneira e dividir: olha, aqui ainda tem algum que consegue lutar, aqui ainda tem algum que consegue fazer alguma coisa. Vamos deixar aqui somente aqueles que não conseguem se sobressair. Vamos deixar aqui somente aqueles que podem trabalhar para o plantio. Eles estavam tirando toda a esperança de uma nação. Eles estavam tirando todos os trabalhadores, eles estavam tirando os guerreiros, eles estavam tirando todas as pessoas que poderiam potencialmente ser utilizadas como trabalhadores, como fonte de renda para o seu país. E ficaram somente as pessoas que sabiam lavrar. Você imagina a desolação que havia naquela terra, a tristeza daqueles que ficaram, mas era projeto do Senhor para aquela nação. Às vezes a gente não entende o trabalhar de Deus, porque outrora pecamos, fazemos aquilo que era errado, mas nós precisamos ainda em vida ser corrigidos e admoestados pelo nosso Senhor, quer doa ou não. Quer seja bom ou não seja bom ou seja ruim, o Senhor corrige o filho a quem Ele ama. E Ele estava tratando no íntimo. E Jeremias vai dizer: olha, vocês estão sendo levados cativos, mas mesmo que vocês estejam no cativeiro, vocês serão servos dos babilônicos. Então vocês precisam orar para que eles sejam prósperos, porque eles sendo prósperos, vocês também serão prósperos. Porém, contudo, não dê ouvido aos falsos profetas que estão lá. Não dê ouvidos àqueles que andam errantes. Não dê ouvidos àqueles que não me conhecem. O Senhor estava dizendo: vocês vão crescer, vão frutificar, vão multiplicar, mesmo no exílio, porque algum dia vocês vão voltar. Mas mesmo no castigo que eu providenciei para vocês, sejam fiéis. Sejam fiéis em tudo, porque o Senhor é fiel. O Senhor não quer nada além de nós, além da nossa fidelidade, da nossa obediência. É necessário ter servos disponíveis para o Senhor, assim como Daniel e assim como Ezequiel. Ezequiel significa Deus fortalece. E ele, antes mesmo de ser chamado como profeta, ele era da linhagem sacerdotal. Então você imagina, a sua vida toda você olha para a sua família, para os seus parentes, para o seu pai, você vê: olha, meu pai é um sacerdote. Eu vou crescer, vou me tornar um sacerdote também, vou trabalhar no templo, vou fazer aquilo que me compete por chamado levítico. Mas em algum momento vem Nabucodonosor e arranca todo o povo, e Ezequiel vai junto. E ele estava nas margens do rio Quebar, quando o Senhor vai falar com ele. E ali o Senhor levanta aquele homem não apenas como sacerdote, mas também como profeta. Em meio à dor, em meio à tristeza, em meio a tudo de ruim, a todo o caos que estava acontecendo, o Senhor ainda quer me utilizar e utilizar você como boca dele nesta terra. Não se limite apenas a viver o luto, não se limite apenas a viver a tristeza, não se limite apenas em pensar nas coisas ruins que aconteceram. O Senhor também quer trazer à nossa memória coisas boas, o Senhor também quer trazer à nossa memória esperança. Vou abrir aqui minha Bíblia rapidamente em Ezequiel, e a palavra do Senhor vai dizer em Ezequiel 1: abriram-se os céus e eu tive visões de
vivendo mais um dia como outro qualquer, vivendo a sua vida cotidiana de escravo, né? Porque eles estavam numa terra de servidão. E a Bíblia vai dizer assim, Ezequiel 1: aconteceu no 30º ano, no 4º mês do dia 5º, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e tive visões de Deus. No 5º dia, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Sabe o que é vir a palavra do Senhor expressamente a você? Querido, se você ainda não ouviu a voz de Deus falar com você expressamente, peça ao Senhor, porque o Senhor já tem te chamado para fazer grandes coisas. Se você está aqui hoje, é porque o Senhor te trouxe aqui para você ouvir esta palavra e para Ele te dizer que Ele quer te usar onde quer que você esteja. Expressamente, neste momento, neste contexto, quer dizer que o Senhor queria trabalhar para já na vida de Ezequiel. O Senhor tinha pressa em fazer coisas na vida de Ezequiel. E olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, uma grande nuvem com fogo, a revolver-se em esplendor ao redor dela, no meio de uma coisa com âmbar que saía dentre o fogo. Ali o Senhor já começava a manifestar a glória dele e a abrir os olhos espirituais de Ezequiel e mostrar coisas tremendas. Em outras traduções, âmbar quer dizer bronze, o bronze quer dizer juízo de Deus. Juízo de Deus. O Senhor estava levantando Ezequiel e mostrando: olha, eu posso trazer juízo a todas estas coisas. Juízo de Deus. E Ezequiel, mais à frente, no capítulo 2, vai dizer: e disse-me: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Posteriormente, o Senhor ter falado várias coisas com Ezequiel, ter aberto os olhos espirituais de Ezequiel. Ezequiel viu anjos, viu rodas, viu seres celestes, viu milhares de coisas vindas da parte do Senhor. Talvez eu e você, se víssemos essas coisas hoje em dia, ficaríamos: Senhor, que coisas terríveis, mas eram coisas celestiais. Precisamos estar atentos ao que o Senhor nos mostra, precisamos ter discernimento do Espírito, precisamos ser mais espirituais a cada dia das nossas vidas, para que nós não venhamos nos confundir com as coisas. Precisamos ter discernimento do Espírito. E mediante todas essas coisas, Ezequiel cai, se prostra no chão. E a palavra do Senhor vai dizer a ele: filho do homem, põe-te em pé que eu falarei contigo. O Senhor te mostrou coisas, o Senhor te mostrou coisas, mas agora o Senhor falou e quer continuar falando. Fique em pé, filho do homem, homem mortal, fique em pé, porque eu, teu Deus, quero falar contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo e me pôs em pé e ouvia o que me falava. Aquele homem já não estava mais naquele primeiro estado dele, de exilado, sacerdote. Agora aquele homem estava cheio do Espírito de Deus, sendo levantado pelo próprio Espírito e sendo cheio e sendo boca de Deus para aquela nação. E disse-me: filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim, e ele e seus pais prevaricaram contra mim até este mesmo dia. E os filhos são de semblante duro e os filhos são de semblante duro e de obstinado coração. Eu te envio a eles, e lhes dirá: assim diz o Senhor Jeová. E eles ouçam, quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde. Hão de saber que esteve no meio deles um profeta. O povo de Deus conhecia a voz do seu Senhor. Eles não estavam enganados. Eles tinham outrora caminhado com Deus, tido intimidade com Deus, mas se afastaram. E o Senhor vai ser bem expresso a Ezequiel: eles têm a face dura. Eles são pessoas difíceis, eles são pessoas de obstinado coração. Mas o Senhor fala a Ezequiel: vá, faça, porque eu sou contigo.
Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Mas tu, filho do homem, ouve o que eu digo, não sejas rebelde como a casa rebelde. Abra a boca e come o que eu te dou. Era muito mais fácil para Ezequiel retornar ao primeiro estado dele e talvez se rebelar também. Todo mundo era rebelde, eu estava no exílio, e o que mais poderia me acontecer? A morte? Talvez a morte era uma coisa esperada, né? Às vezes a gente está numa situação que às vezes a gente olha para um lado, para o outro e não vê saída. Talvez a morte seja o futuro mais desejado, mas eu quero dizer para você, não seja rebelde, não retorne ao seu primeiro estado. Se o Senhor mandou você fazer, faça. Não seja rebelde, não retrocesse. A palavra do Senhor vai dizer que Jesus teve um encontro com Saulo, mediante a sua glória, toda a sua luz, o seu resplendor, Saulo ficou cego, e vai dizer para ele, duro é para você recalcitrar contra os aguilhões. Aguilhões eram instrumentos pontiagudos que era utilizado para açoitar os bois. Se o boi, o Senhor estava conduzindo o boi, e se o boi ele sai ou ele tenta voltar para o caminho, o Senhor vai lá e espeta o boi com um aguilhão. Não adianta para você querer voltar no caminho de onde você esteve, porque é duro para você recalcitrar contra os aguilhões. Se você voltar para trás, tem um Senhor que vai lá com a lança e te espeta. Não seja rebelde, não queira ser ferido por Deus, não queira ter na sua pele alguma coisa, alguma chaga por desobediência, não queira ser morto espiritualmente porque você não quis dar crédito à voz do Senhor. Então vi, e eis que uma mão se estendia para mim, e eis que nela estava um rolo de um livro, e estendeu diante de mim, e ele estava escrito por dentro e por fora, e nele se achavam escritas lamentações e ais. Mais à frente vai dizer, então abri a minha boca e me deu de comer o rolo, e disse, filho do homem, dá de comer ao teu ventre ou ao teu estômago, enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Então comi, e era na minha boca doce como o mel. Às vezes você pode estar se perguntando, eu vou comer do rolo que o Senhor me der? Mas está cheio de lamentação e ai, está cheio de coisa difícil. Mas quando você ingere aquilo que o Senhor deu para você passar posteriormente, vai ser doce como mel. Eu estava lendo essa palavra e meditando, meu Deus, uma palavra dura, uma palavra que chama para responsabilidade. Eu nem diaconisa sou obreira e estou falando isso para a igreja, mas é assim que o Senhor faz. Para mim, aos meus olhos carnais, a minha carne pode achar que é uma lamentação e um ai, mas quando eu faço a vontade de Deus, em giro do rolo que o Senhor quer revelar para a igreja, vai ser doce como mel. E disse-me, filho do homem, vai entrar na casa de Israel e dize-lhe as minhas palavras, porque tu não é enviado a um povo de fala nem língua difícil à minha casa. Ele estava no meio dos seus compatriotas, e num certo momento vai dizer que o Senhor fez da face de Ezequiel tão dura e tão inflexível quanto eram aos seus compatriotas. Às vezes para mim e para você é difícil falar para alguém porque a gente já conhece aquela pessoa de muito tempo, de longa data. A gente sabe que aquela pessoa é uma pessoa difícil, a gente sabe que aquela pessoa é uma pessoa que não vai ouvir aquilo que você vai falar para ela, mas o Senhor me chama e te chama para falar aquilo que Ele quer, seja essa pessoa difícil ou não, seja essa pessoa de face dura ou não. O Senhor vai dizer que Ele vai tornar a testa de Ezequiel dura como um diamante. Um diamante é uma pedra preciosa que, se não for lapidada, é difícil de você manejar ela. Mas eu quero te dizer uma coisa, faça o que o Senhor te manda fazer, vá de encontro à vontade do Senhor, faça o querer de Deus. Vai ser mais fácil para mim e para você viver no querer de Deus do que viver errantes, viver pecantes como os rebeldes que o Senhor nos chama para falar. E vamos para o foco, o atalaia de Israel, e já digo que estou prestes a terminar. E sucedeu que ao fim de 7 dias veio a palavra do Senhor dizendo, filho do homem,
eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. O atalaia nada mais é do que uma pessoa que ela era separada para ser um vigia ou um guarda. Existiam diversos tipos de torres que o atalaia ficaria, mas geralmente ele ficaria numa torre para poder avisar que estavam vindo pessoas de encontro àquela nação para guerrear. E trazendo para o âmbito espiritual, eu posso dizer que o atalaia ele é um profeta, porque ele consegue ver, mediante a variedade de dons, o Senhor enche ele do Espírito Santo, e ele tem os olhos espirituais abertos. Ele consegue ver no âmbito espiritual coisas que pessoas que não são levantadas como profetas não conseguem ver, pessoas que o Senhor não ministra os dons sobre aquela vida. E o atalaia, neste contexto aqui, Ezequiel era o profeta. O Senhor queria levantar Ezequiel, já estava levantando Ezequiel como profeta naquele lugar. E o Senhor diz: eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não avisando tu, não falando para avisar ao ímpio acerca do seu caminho ímpio para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Às vezes a gente pensa que é mais fácil falar para o salvo, né? É muito mais fácil. Eu vou chegar aqui, vou abrir a minha boca, vou marchar, vou falar em línguas, vou falar para os salvos, porque é mais fácil falar para os salvos. Mas o Senhor também me convida e te convida a falar para os ímpios. Porque se eu e você temos noção de que o Senhor quer trazer uma mensagem de arrependimento para aquele ímpio morrer no seu pecado, o sangue dele vai recair sobre nós. E é uma responsabilidade muito grande ser profeta. Muita gente fala: eu quero ser profeta, eu quero profetizar, eu quero dizer para o irmão: você vai ter um carro novo. Eu quero dizer para a irmã que na casa dela todos os eletrodomésticos dela serão trocados, que vai ser uma bênção, que a despensa dela vai estar cheia. É muito fácil ser profeta assim, porque você não precisa padecer. Não é verdade? Ezequiel padecia todos os dias por fazer a vontade do Senhor. Na nossa vida não vai ser diferente. Como eu li lá em Mateus, é mais fácil você temer ao homem ou ao Criador do homem? É mais fácil temer aquele que criou a vida e pode tirar. E vai dizer assim: mas se avisares o ímpio e ele não se converter da sua impiedade, do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu livrastes a tua alma. Se você faz aquilo que o Senhor te vocacionou para fazer, te chamou para fazer, e aquela pessoa não se converte dos seus maus caminhos, não quer fazer aquilo que é bom, agora a responsabilidade não é mais sua. Você está isento. Basta apenas você chegar até a pessoa e falar: olha, faça isso, não faça isso, porque assim te diz o Senhor. Porque se você fizer, morrerá. Se você também não fizer, vai morrer. É muito mais fácil você chegar e falar do que você ficar guardando as coisas. Porque se você não falar, aquela pessoa vai morrer. Mas se você chegar para aquela pessoa e falar que há condenação nas atitudes dela, você está livre, está isento. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade e puser diante dele um tropeço, ele morrerá. Porque não avisando tu no seu pecado, morrerá. E as suas justiças que praticara não virão em memória, mas o seu sangue da tua mão requererei. Aí é duro. Porque você conhece aquela pessoa, às vezes você conhece aquela árvore, vê os frutos que aquela árvore produz. Mas por um momento, por um desvio, por um tropeço que o próprio Deus colocou, você vai e retém aquilo que o Senhor te dá. Não fala para aquela pessoa, e aquela pessoa continua fazendo os erros. E a palavra do Senhor vai dizer: e as suas justiças que praticara não virão em memória. É mais fácil você andar em retidão com Deus do que ficar pensando: eu fiz para o Senhor, eu deixei de fazer para o Senhor, eu doei a minha vida para o Senhor. Mas a partir do momento que o Senhor põe um tropeço e você não corrige aquele tropeço, as suas boas obras não serão lembradas na morte. E se ainda assim o profeta te avisar,
o profeta está isento. Mas também, se o profeta não te avisar, porque ele acha que você é um grande vaso cheio de óleo, os dois estarão errados e condenados. É muito fácil, como eu falei, a gente profetizar abastança, várias coisas, prosperidade, mas e a palavra de morte? Você acha que o Senhor também se agrada na morte do ímpio? Claro que não. O Senhor quer mais aquele que seja salvo. Mas se você não falar aquilo que Deus quer para a vida dele, ele vai morrer. E se você não falar, guardar, o sangue daquela pessoa vai estar sobre as suas mãos. Agora vamos lá para Mateus, capítulo 10, que foi onde eu li no início, que vai ter como título os 12 e a sua missão. Falamos do profeta, agora vamos falar sobre ser discípulos. Se somos discípulos, temos um mestre. E se temos um mestre, precisamos aprender com ele. Se temos um mestre, precisamos aprender a ouvir dele. Se temos um mestre, precisamos fazer as ordenanças que o mestre nos dá. E vai dizer, Mateus 10, 24. Não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo ser como seu senhor. Vamos pular. 26. Não temais, portanto, não os temais, porque não há encoberto que não haja de se revelar, nem oculto que haja de saber. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz, e o que escutais ao ouvido, pregai sobre os telhados. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temai antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma. Não se vendem 2 passarinhos por um centil, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade do vosso Pai. E também mesmo os cabelos da vossa cabeça estão contados. Não temais, pois, mais valei vós do que muitos passarinhos. Aqui o Senhor estava chamando os 12, falando coisas a respeito do reino e revelando coisas gloriosas a eles. Antes o Senhor estava falando no texto, né, conforme a gente vai lendo, vai dizendo, olha, vocês precisam ir, vocês vão, mas vão primeiro aos que são as ovelhas da casa de Israel. Entrando numa casa, se eles te receberem bem, ótimo, mas se eles não te receberem com paz, a paz vai retornar para vocês. Se vocês precisarem ir numa cidade e aquela cidade não os receber bem, ninguém vos receber, batam as poeiras dos seus pés e vão fazer outra coisa. Mas a condenação daqueles que não os receberam vai chegar, porque eu os enviei, vocês fizeram a minha vontade, mas aqueles que não me receberam serão condenados. E mediante a tudo isso, mesmo com a palavra do nosso mestre nos garantindo, o Senhor, sabedor de todas as coisas, vai dizer, não temais. Por quê? Porque eu e você somos carne. Se damos lugar à carne mais do que o espírito, vamos temer, vamos ter medo, porque é normal. Temos inseguranças, temos medos, temos aflições, somos humanos e somos imperfeitos. Mas o Senhor vai nos garantir e vai dizer, não temais os que matam o corpo. Naquele momento, após a morte de Jesus, algumas pessoas, alguns dos discípulos se propuseram a continuar evangelizando, porque era o ídolo do Senhor. E acredito que essa palavra ficou de contínuo, ecoando dentro dos corações deles. Não temais os que matam o corpo, não temais os que matam o corpo, não temais os que matam o corpo. Por que não temais os que matam o corpo? Aquelas pessoas estavam sendo injuriadas por amor do nome de Jesus Cristo, aquelas pessoas estavam sendo perseguidas por amor do nome de Jesus Cristo. Mas aquela palavra provavelmente devia ecoar dentro dos vossos corações. Não temais aqueles que matam o corpo. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante do meu Pai que está nos céus. Você vai negar? Você vai levar a palavra de salvação? Você vai negar o seu chamado? Você não tem mais como negar, como eu falei, é duro para você recalcitrar contra o aguilhão. Você tem um chamado,
Você, além de profeta, como eu disse, você também é discípulo e precisa fazer aquilo que o seu mestre te chama. E se a pessoa a qual você transmite a mensagem que Deus ministrou ao seu coração não aceitar, amém também. Faz parte, é verdade, é o Espírito Santo que vai converter o homem do pecado. Não somos eu nem você que vamos converter o homem do pecado, é o Espírito Santo. Não adianta querer fazer 1000 coisas achando que tudo vai dar certo. Em algum momento algo não vai dar certo, em algum momento algo vai dar errado, em algum momento algo não vai sair como a gente espera. Mas o importante é fazermos aquilo o que fomos chamados para fazer. E assim agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Maravilhosa de Vitória, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que o Senhor continue abençoando